Boa noite. Eu preciso realmente dessa oração para eu não me esquecer de nada. Eu fiz até um roteiro e eu preciso colocar os meus óculos, porque senão eu não enxergo ninguém. Boa noite, irmãs. É um prazer estar aqui hoje, é uma honra, uma alegria muito grande. Estou comemorando 55 anos de vida. Completados agora, anteontem, dia 26. E eu tenho que dizer para vocês que eu me sinto melhor agora do que com 30. Glória a Deus. Quero apresentar para vocês meu marido, Guilherme. Meu bem, fica em pé, por favor. Meu marido amado, que cuida de mim. Temos construído uma vida de amor, de parceria. E ele está sempre comigo. Obrigada, meu bem. Bom, vamos começar. E todo mundo tem... eu tenho vários textos, versículos, para a gente estudar hoje. Se você não conseguir abrir a Bíblia com tanta agilidade, aproveita para anotar, usa seu celular. Quem tiver uma caneta, empresta para o amigo. Mas é importante que a gente conheça a palavra. Então, por isso que eu coloquei... a Denise me falou do tema sobre jardim fechado, né? Jardim secreto ou fechado? Jardim fechado. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Como o jardim está sempre presente na Bíblia. O Senhor usa muito parábolas falando de semente, coisas do tipo. E aí eu comecei a pensar desde lá do início. Quando o Senhor ele criou o homem e a mulher, antes ele preparou um lugar para eles, né? Imagina você tem uma casa, você vai receber alguém que você ama na sua casa, sua família. O que você faz? Você vai à rua, todo mundo, todas as mulheres aqui, né? Vai à rua, faz as compras, bota um cheirinho na casa, encera. Eu sou da época da faxina com enceradeira, né? E o Senhor, ele preparou um lugar para o homem. Tinha o que comer, tinha rio, tinha animais, e colocou o homem lá para cuidar desse jardim. Mas não só para isso. O principal objetivo, vamos pensar bem, imagina, um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, pode tudo, tem tudo. Não há limite, pode criar o que quiser. O que ele escolheu criar? Você. Ele escolheu e colocou o homem lá para quê? Para conviver. Em Gênesis 1, vou ter que trocar meus óculos. Gênesis 1, 31, o Senhor fala. Se não der tempo, você anota e depois você lê. Depois de criar tudo, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo havia ficado muito bom. E o homem estava lá, e o que o Senhor fazia? Ele vinha para conviver, para conversar, para comungar, para estar junto. Um jardim, o homem e o Senhor. Vinha, olhava. A Bíblia fala que, inclusive, quando o homem, Adão e Eva... Quando eu falar homem, né? Porque só temos mulheres, mas é ser humano, ok? A gente sabe da história. O Senhor estava vindo para conversar. E naquele momento o homem se escondeu. Naquele momento ele teve medo, ele teve vergonha.
Mas, a partir daí, esse relacionamento ficou interrompido, né? A gente vê a história do povo peregrino em lugares áridos, no deserto. E havia a visitação do Senhor para alguns homens, a saber, Abraão, Isaac. O Senhor vinha e eles iam se relacionando, mas não era o tempo todo. A gente não vai falar sobre isso, mas houve aquele período inteiro quando o homem tinha que lutar numa terra árida, numa terra que não era propícia para ele. Então ele estava desconfortável. Mas o Senhor nunca é pego desprevenido. Você acha mesmo que ele não sabia o que ia acontecer? Óbvio que sim, a gente sabe que sim. Tanto que na Bíblia, em Gênesis também, fala, Gênesis 3,15, a gente tem lá: porém, inimizade entre você e a mulher, falando com a serpente, que a gente sabe que é a figura do inimigo, entre a sua descendência e o seu descendente. Aqui a gente já tem a visão do plano que o Senhor tinha guardado para resgatar o que o homem tinha perdido. E esse resgate começou lá atrás. A Bíblia descreve 3 jardins. Primeiro, o jardim do Éden, onde começou o relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem. O segundo, o jardim do Getsêmani, que é o jardim das dores, onde o Senhor foi orar com os apóstolos e onde ele foi traído e levado antes da crucificação. Um jardim de dores. Primeiro, um jardim que dá início à história, a caminhada do homem com Deus. Depois, o jardim do Getsêmani. E o terceiro, o jardim do sepulcro, que é onde o Senhor estava e foi ressuscitado. E se você quiser anotar aí, depois você anota, vai lá, a gente tem em Mateus 26, em Lucas 22, em Marcos 14, fala sobre o Getsêmani, e o jardim do sepulcro, em João 19, de 38 a 42. E o interessante é que foram correndo, né, para ver, Maria foi correndo, não entrou. Foi avisar Pedro e João. A Bíblia fala, foi Pedro e o apóstolo a quem Jesus amava, que era João, que se chamava assim porque ele conhecia o amor, né? E foram correndo. Pedro teve coragem, João chegou primeiro, não entrou, entrou Pedro correndo lá dentro, vendo, e aquela confusão, cadê o Senhor, cadê o Senhor, cadê o Senhor? E saíram para avisar os outros. Maria ficou lá chorando. Quando ela estava chorando e ela olhou para dentro, tinham os 2 anjos, e eles perguntam assim, por que você está chorando? Porque levaram o meu Senhor, não sei onde está o corpo do meu Senhor. Nisso, ela olha e vê um homem que era Jesus e ela não reconhece. Ela pensa que ele era o jardineiro. A Bíblia não desperdiça palavras. Se está lá é porque é importante. Porque se trata de um momento de resgate do que foi perdido no Éden. E o Senhor volta ao mesmo lugar. A minha história não vai ser frustrada. O meu plano vai ser consumado e de uma maneira superior, como fala a Bíblia. A gente vai chegar lá. E aí ela não reconhece, acha que é o jardineiro. Aí ele fala assim, Maria, chamou pelo nome. E aí ela reconhece Jesus, que é uma bênção. Por que eu estou falando isso? Eu percebo
que muitos cristãos, eles param na ressurreição, na sua caminhada com o Senhor. A ressurreição é a redenção importante, essencial, nos garantiu a vida eterna. E aí as pessoas passam a sua vida, nossa, estou salva, vou morrer um dia, vou para o céu, estou garantida, graças a Deus é isso. Mas a Bíblia não para na ressurreição. Muito pelo contrário. A ressurreição nos garantiu o direito a quem? Ao legado do Espírito Santo. E é importante que você conheça o Espírito Santo. Eu percebo que as pessoas tratam o Espírito Santo, muitos cristãos, de uma maneira ou não existe, não é para esse tempo, ele não está aqui, não é assim, ou de uma maneira carnal. Há um abuso em nome de uma vontade própria, de um desejo de manipular o outro, da pessoa do Espírito, em nome do Espírito Santo, quando não é ele. Mas isso é outra história. Porque o que acontece? Jesus falou o seguinte, lá vou pegar para vocês, que é importante, que eu botei aqui atrás. Vamos abrir em só um minuto. 1 Coríntios 3:16. Primeira Coríntios 3. Espera aí. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vou perguntar para você de novo. Você não sabe que o Espírito Santo habita em você? O que acontece quando a gente não se apropria dessa verdade? A gente passa a ter um problema de identidade. O que é identidade? Vamos falar de mim. A Andréia, casada com Guilherme, brasileira, filha do seu Rubem e Dona Wanda, psicóloga, cozinheira, mãe do Bruno. Mas quando eu morrer, nada disso vai. Então, isso não é minha identidade como cristã. Isso não é minha identidade. A minha identidade, eu sou filha de Deus, escolhida, amada, preparada, eleita. Porque hoje em dia, o que está acontecendo? Principalmente com essa exposição excessiva das redes sociais, a gente percebe que você fica... E assim, eu também. Você vê uma foto daquela pessoa linda, toda arrumada, e você está naquele dia que você está mal, você não está assim, feliz com você tem questões que você quer, você já está lutando, já tem um tempo, e você olha uma, e você vai passando, e aí você olha, você puxa, você olha no espelho assim, você olha aquilo, fala, tem alguma coisa errada comigo. E o problema é que quando você olha para fora como referência, você está deixando de buscar da onde saem as fontes da vida, que o Senhor prometeu que daqui, quem me aceita, de dentro de você sairão fontes de água viva. Está dentro de você. E muitas vezes
essas referências externas, elas também podem ser uma inspiração boa. Você pode ter uma boa inspiração. Você pode olhar para um pastor que você admira, um pastor que você é temente, uma irmã em Cristo que você vê que, puxa, ela tem coisas boas, ela, sei lá, ela cozinha bem. Cada um tem uma coisa que admira, né? Eu amo, assim, eu realmente admiro e eu gostaria de chegar lá, pessoas que falam bem, sabe? Uma coisa que o mais importante para mim é, assim, ver aquela pessoa que é articulada, que consegue pensar e raciocinar, que não faz aquela lacuna no pensamento. Eu acho isso uma coisa linda. Eu amo tudo que é de artesanato. Então, eu admiro isso, eu tenho muitas pessoas das quais eu admiro, mas eu sei que eu sou única, e você também é única, porque na medida que você não aceita quem você é, e veja, eu sou uma pessoa vaidosa, eu sempre acho que dá para melhorar. Entendeu? Não é aquela coisa de assim, aceita que é assim mesmo. Não é isso, gente. A gente pode melhorar, a gente se inspira na outra pessoa e vai melhorando e vai mudando a nossa vida. E a minha vida mudou muito nos últimos anos, minhas irmãs. Mas muito. Mas para melhor, glória a Deus. Sabe? A minha vida mudou muito. Eu sou uma outra pessoa. E é possível. O que eu quero te falar com isso? É possível. A nossa referência é um Deus infinito. Se a nossa referência é um Deus infinito, significa o quê? Não tem limite. E se você, a verdade é que se você não se aceita, se você não gosta de você, você não tem o direito de não gostar de você. Eu sei que é possível acontecer, porque Deus te ama. Porque Ele viu que Ele te criou e viu que tudo que Ele criou é bom. Você pode não ter descoberto ainda qual é o seu papel, qual é o seu propósito. Porque se você não gosta de você, a verdade é que você priva Deus do convívio com você. É óbvio que Ele está dentro de você e sempre, mas você fica... Sabe quando você sai um dia desarrumada que você não quer encontrar ninguém? Você está assim meio bagunçado, você não quer encontrar ninguém, está com medo. Não posso encontrar. Você evita o convívio. É a mesma coisa acontece. A gente se torna arredio. Pode ser pelo que for, alguma coisa que a gente falou que não gostou, um jeito de ser que você acha que você gostaria de mudar, e você evita. E aí é muito nocivo para o corpo de Cristo, você evita o seu próximo. Você se esconde. A gente sai do local de ser uma bênção. Porque não se iluda. O objetivo da nossa vida aqui na Terra é conquistar mais pessoas para Cristo. O objetivo final da nossa vida é encher o céu com o Senhor. Esse é o final, gente, mas é para desfrutar a viagem. Deus não ia criar esse monte de coisa maravilhosa para a gente ficar vendo na vitrine sem poder pegar, gente. Seja ousada. Acredite. Ele acredita em você. Você é capaz. Eu sei que tem muita gente aqui, ou pouca, mas que tem gente aqui que acha que está muito longe do que gostaria de ser. Obviamente, você precisa, antes de tudo, refinar o seu olhar. Tá? Junto com Cristo, refinar o seu olhar. Porque você pode estar querendo uma coisa que não é o seu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, nosso propósito primordial, glorificar Deus com a nossa vida, o Senhor Jesus. Mas se você não sabe onde Ele te colocou, ninguém vai fazer o que você tem que fazer, eu te garanto. Você vai ficar deslocado ali. Nunca vai dar aquela sensação. E as pessoas que você vai encontrar na sua vida, eu não vou encontrar. E vice-versa. Eu tenho meu local, eu tenho o meu propósito. O Espírito Santo ele fica pulando dentro da gente para poder se comunicar, para comungar. Ele ama pessoas. Ele escolheu a gente para conviver. Quem é o companheiro que o Senhor escolheu, que nosso Pai escolheu? Você. Você que Ele escolheu para viver. Agora, como é que a gente faz para poder
desfrutar disso? Primeiro, a gente conhece o Senhor, e depois a gente vai ouvir algumas coisas de o que Ele fala que você é, quem eu sou. Vamos começar lá em Cantares 2, versículo 10. Cantares 2, eu fui marcando aqui, para ver se eu enxergo. O livro de Cantares, ele tem a perspectiva do amor entre um homem e uma mulher, mas é a relação de Cristo com a igreja também. Ele falando: levanta-te, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levanta-te, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Deus olha para você e Ele vê uma obra-prima. É importante que a gente faça as pazes com a gente. Às vezes a gente se sente mal com a gente. É importante. A gente tem que buscar essa beleza doada por Cristo e reconhecer essa nossa singularidade. Outra passagem que eu quero ler com vocês. Efésios 5, de 25 a 28. Aqui é um momento em que o Senhor, Ele realmente elevou o padrão para os homens queridos, porque, maridos, ame cada um a sua mulher. Não estou falando com os maridos, ok, gente? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado para lavar da água pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Deus te criou e viu que o que Ele criou era bom. Com muita referência, eu vou falar uma coisa aqui. Deixe Deus se divertir com você. Deixe Deus se deleitar em você. A nossa vida é uma jornada, é um caminho a dois com o Senhor. A Bíblia nada mais é que uma história de amor, gente. Existem todos os percalços, tudo que aconteceu e foi. Nós hoje vivemos um mundo após a ressurreição de Cristo. Cristo está glorificado, sentado com o Pai, nós com Ele. A Bíblia fala isso. A história, o sacrifício está consumado. Vivemos a dispensação do Espírito. O Espírito Santo, Ele quer te usar. Ele quer... A gente está tão preocupada sempre, muitas vezes, com os dons, né? Fala muito de dom. Dom disso, dom daquilo, dom daquilo. Fruto, a pessoa meio que, né? A paciência, não tenho isso. Mentira. Se o Espírito Santo vive em você, você tem paciência. Ok? Você só pode não estar acatando aquilo que o Espírito fala, mas você tem. Todo mundo aqui aceitou Jesus como Salvador? Todo mundo recebeu o Espírito Santo? Os dons do Espírito são de quem? São seus ou do Espírito? Então, todo mundo tem. Tem que aprender a usar.
tem que conviver mais. Como é que convive mais? A gente tem que parar de ser papagaio. Vem na igreja, fala umas 3 frases. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor. Sem acreditar na hora que a coisa aperta. Na hora que chega, que você não sente. Você tem que falar mesmo sem sentir, gente. E buscando em Deus isso. E Ele é fiel. Sabe? Eu acho que, com muita reverência, eu falo uma coisa para vocês, é o seguinte, tem que respeitar Deus quando Ele fala uma coisa e tem que confiar. Adão e Eva não confiaram, olha, se fizer, vai morrer. Foi um problema de confiança. Porque se você não confia, como que a gente ousa não confiar no que a palavra fala, se Deus não mente? É impossível que Deus minta. Então, nessa equação, Jesus, você e vida vitoriosa, se aqui o resultado não está sendo aquele que você quer, você tem que se rever, gente. A gente tem que se rever. E olha só, no momento agora, não estou falando de pecado, tá? Porque é muito fácil a gente botar culpa em 2 coisas, no pecado e no diabo. É muito fácil, aí seu diabo. Não, gente, a gente foi criado com responsabilidade. O Senhor colocou Adão e Eva no jardim e eles podiam escolher não fazer o que eles fizeram. O Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós podemos dar ouvido ao Espírito ou não. É possível estar menos sensível? É, porque se você não se abastece das coisas do Espírito, da palavra, que é o seu alimento, é uma sintonia, você vai ficando um pouquinho assim, você não consegue discernir o que está falando. Então, você precisa o quê? Falar em línguas. Em muitos lugares a gente não pode falar isso porque ninguém acredita, mas aqui nós acreditamos, amém? Amém? A gente acredita. O que a Bíblia fala sobre falar em línguas? Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, porque nós muitas vezes não sabemos como orar. Então o Espírito Santo ora por você. Abre a boca. Não precisa ficar gritando em público. Vai para o seu quarto e passa. O que o apóstolo Paulo falava? Eu mesmo oro mais, falo em línguas mais que todos. Você tem que abrir a boca, gente. Falar em línguas, sim. Vou repetir. Nós vivemos a dispensação do Espírito. O que o Senhor falou para os discípulos? Eu vou, porque se eu não for, o Espírito... o Senhor antes falou assim, vocês estão tristes, mas eu vou, eu ir é proveitoso para vocês. Eu cumpri a minha parte. Cada um, o Senhor é todo organizado, né? O Senhor veio, que o Senhor Jesus, Pai, Deus, Filho tinha que fazer, cumpriu, e eu vou, porque é benefício para vocês que eu vá, porque aí o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo está dentro de vocês. Quando o Senhor colocou, deu a grande... comissão em Mateus 28, 16 a 20. Vamos abrir lá, porque é importante. Mateus 28, de 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa comissão que fala também é para a gente. Agora, de onde vem o combustível para esse trabalho? De onde vem o combustível para a gente sair, ir ao mundo, testemunhar de Jesus? Você pode conquistar pessoas para Deus sem abrir a boca, porque eles vão olhar para você e vão falar, vão perceber, o mundo está sedento, o mundo está sedento. De onde que veio o combustível para eles? Eles confiavam no Senhor, eles conheciam o Senhor, passaram tempo com o Senhor. Essa força vem de intimidade, vem de conhecimento. Você não conhece uma pessoa com quem você só passa um tempinho de 2 horas num domingo de manhã, no dia da ceia. Não dá, gente, não dá. É muito pouco. Tá? Você está com o Senhor já te garantiu que você está com Ele. Você vai morrer, você está lá com o Senhor. Mas vamos aproveitar a vida. E, principalmente, vamos trazer pessoas. Vamos encontrar o propósito da nossa vida. É importante. Mas, agora, voltando. Quando eu falei de jardim, o lar é o meu jardim, não estava falando da minha casa. Por quê? O local onde o Senhor escolheu para viver com o homem foi o jardim lá no início. E aí foi passando o tempo e ele com todo cuidado preparou um jardim. O padrão de Deus é o padrão da excelência. É um padrão de não tem nada igual. O Espírito habita em nós. Então, quando eu falo para você que o meu lar é o jardim, não é você falando, é o Senhor falando. O meu lar é o jardim. Onde o Senhor mora? Aonde? Aonde Deus mora? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor foi e mandou o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita? Adivinha então quem é o jardim? Nós somos o jardim. Essa casa foi preparada. Nós somos eleitas. Fomos preparados. O Senhor com todo o esmero. E não foi qualquer pessoa que preparou e arrumou essa casa para você, não. Foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não trate de forma, vou escolher uma palavra bem assim, sem a devida atenção e respeito e reverência, que o que foi conquistado para você, não, como se não fosse uma coisa importante. Acredite. Tem gente aqui que está precisando colocar o pé no... Bota o pé no rio que ele vai abrir, gente. Bota o pé no rio, gente. Depois que bota o pé, que o rio abre. O Espírito Santo é daquelas coisas assim. Gente, eu gosto do sobrenatural. A gente fica assim, vendo coisa de sobrenatural e fica maravilhado, mas está disponível para você dentro da sua casa. Tá? E assim, sabendo que essas mudanças, um dia uma coisa que doía no seu coração já não vai mais doer, porque Ele retira. Um dia um perdão, quando você se dispõe, você vai conseguir, você olha para a pessoa, eu já passei por isso, você olha para a pessoa, você fala assim, não é possível que aquilo foi tão doloroso para mim. Isso é trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo, você está com uma pessoa e você não liga para a pessoa, depois você sabe que a pessoa, nossa, estava passando por isso e aquilo outro. O Espírito Santo que está em você quer cuidar da outra pessoa. Ok? Vamos tratar com seriedade isso. A sua vida, ela é um instrumento de bênção.
Você tem uma bomba atômica de bênção, o poder chamado dunamis. Sabe o que é dunamis? O poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Mora em você. É essa árvore, é esse rio de água viva que está dentro do seu coração, mulher. Gente, abre a boca, bota a mão, bota o pé no rio, tenha coragem. A palavra, quantas e quantas vezes, seja forte e corajosa. Seja ousada. Seja ousada, com alegria. A alegria gente, a vida é um presente. Gente, eu amo a vida. Não foi sempre assim, não. Eu amo a vida. E assim, eu amo, quanto mais eu tenho pensado sobre esses assuntos, eu amo as pessoas. E assim, tem dia que tem gente chata, tem dia que eu estou chata beça. Não é verdade? Essas são as diferenças do ser humano. São coisas que acontecem. Mas a Bíblia fala o quê? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se eu estou... Vai chegar um momento, de acordo com que a gente vai andando nesse caminho, que só acaba no céu quando a gente for, que você vai ficando mais rápido em perceber quando você está saindo do rumo, gente. Você começa aquela coisa, aquilo é um gatilho para você. E aí você voluntariamente, não é assim que o Senhor faria. Engolir a seco. Né? Todo mundo, tem dia que você engole um sapo com perna aberta e tudo, desce aquele sapo assim. Isso faz bem. Isso faz bem. Faz bem. Faz bem também você ter a capacidade, quando você conhece a sua identidade, quem você é em Jesus Cristo, a gente passa a criar relacionamentos saudáveis, que você é alvo de respeito, porque você se posiciona de uma maneira e você respeita o seu próximo também. Relacionamentos saudáveis são construídos assim. Não é essa coisa de demandar. Está pensando que você está falando com quem? Não se trata disso. Assim, sou filha de Deus, trato o outro com respeito, com honra. A Bíblia fala isso, não sou eu que estou dizendo. Né? Chegou a hora da gente acreditar de verdade e pôr em ação aquilo que a gente ouve, o que a gente lê. Porque senão a gente vai ficar só sendo papagaio, gente. A gente está... Sabe quando o carro está emperrado, que você atola o carro e o carro fica ali naquela... rodando, rodando, rodando. Deus tem planos muito grandes para... Ele acredita em você. Ele botou o Espírito Santo lá dentro de você por causa de quê? Por que ele escolheu entrar? Você acha que Deus ia escolher um lugar ruim para ele morar? Você acha? Eu acho que não, né? Um Deus que é tudo, é o alfa e o ômega, ele pode o que ele quiser. Ele falou assim, vou criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Essas mentiras que atacam a sua identidade, meu irmão, minha irmã, elas vêm do fundo do inferno. E os seus pensamentos, quando eles se tornam repetitivos quanto a isso, sendo os seus pensamentos, eles, dia após dia, você falando a mesma coisa e pensando a mesma coisa, eles se tornam fortalezas que a Bíblia fala. Essas fortalezas são um esconderijo do diabo dentro do seu pensamento. Você não está possesso, ok? Não é isso que eu estou falando. Tá bom? Não é possessão, é mentira. E aquilo, uma fortaleza, ela precisa ser derrubada, gente. Como? Como é que a gente é transformado? Nossa, eu acho que... Eu nem sei dizer, a Bíblia tem tanta coisa... Só para falar uma coisa do Espírito Santo que eu estava lendo hoje, que sensacional. Porque eu estava falando que muita gente aqui está muito longe de onde eu gostaria de estar. E pensa que está muito longe. Ou pode não estar, sabia? Às vezes é só uma mudança de atitude, porque o Espírito Santo age de forma sobrenatural. Quando a gente pensa na história de Filipe com o eunuco, muito interessante. A Bíblia fala, depois você vai lá e você procura.
Não vou ler não, que é grande. O eunuco, com uma rainha, vinha andando pelo caminho, e a Bíblia diz que ele estava lendo o livro de Isaías. Então, eu fiquei botando assim, uma peça de teatro, né? Ele já estava ali lendo a palavra. Então, como as coisas de Deus são bem encadeadas. Aí um anjo fala para o Filipe, vai para tal lugar assim, assim, porque você vai encontrar com uma pessoa, não vou entrar em detalhes. E ele foi. Alguém sedento, imagina aqui na nossa vida, alguém sedento, que era o eunuco, porque ele queria saber, esse profeta está falando de quem? Pergunta para Filipe, é dele mesmo ou é de uma outra pessoa que tem que vir ainda? Alguém disponível, que acatou, que colocou o pé no rio, ouviu e foi, chegou lá, pregou, explicou, batizou. No que batizou, o que aconteceu? O Espírito Santo tomou, que o eunuco já não viu mais, ele foi parar em outro lugar. Não é coisa de filme não, gente. Eu sinceramente acho, eu acredito que esses filmes, mesmo sem saber, eles falam das coisas do sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural é de Deus, gente. Essas coisas que a gente pede assim, Senhor, que a gente... Olha a Bíblia, gente. Por que hoje muitas vezes não acontece isso? Porque o Espírito Santo está sendo negligenciado. O Espírito Santo tem sido negligenciado, sim. Não é para falar escondido. Ore em línguas. Óbvio que você não vai sair por aí falando que o Senhor te falou isso, falou aquilo. Gente, vamos ser honestos. Isso é falta de honestidade. Mas o Espírito Santo precisa, ele quer te usar. Ora, bolas. E eu estava... Mas eu acho que hoje em dia, essa é a minha passagem favorita. É aquela que eu sempre recorro, sabe? 2 Coríntios 3, 17 e 18. Deixa eu botar aqui. Segunda Coríntios, capítulo 3, versos 17 a 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Você é livre. Você é livre. Livre, inclusive, de você mesmo. Porque a gente, muitas e muitas vezes, é o nosso pior inimigo. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos imaginar aqui, um espelho, né? Um espelho. Quando eu olho para um espelho, o que eu vejo? O que eu vejo quando eu olho para um espelho? Eu mesma. Olhando para o espelho, sou transformada. Ao mesmo tempo que eu olho para mim, porque o Senhor está em mim. E o que é o espelho, gente? Esse é o espelho. Esse é o espelho. Aqui que você vai olhar, e quando você olhar para trás, muita gente aqui já passou por isso, você fala assim, nossa, meu Senhor, glória a Deus, não estou ainda onde eu quero, mas eu não estou mais onde eu estava. Gente, aqui há mulheres de oração, há mulheres sérias, há mulheres que são mais novas na fé, há mais antigas na fé. Mas se você chegou até aqui, é porque você crê no Senhor, você tem fome do Senhor, você tem experimentado o favor do Senhor na sua vida.
a obra redentora de Cristo. A obra redentora de Cristo não termina no dia da ressurreição, Ele vem nos redimindo, somos transformadas dia a dia. Vamos nos aproximar do Senhor através da palavra, orando em línguas. E você é o jardim do Senhor, Ele habita em você, Ele te ama. Você é a pessoa favorita no mundo do Senhor. Quem é mais favorito? Ele deu o filho dele por você, querida. Porque se isso não é verdade, realmente é a coisa mais louca desse mundo. Só que é verdade. Poxa. E é assim, é de ficar parado e agradecendo. É de ficar parado e imaginando assim, eu e o Senhor somos um time vencedor. Você e o Senhor, você e o Espírito Santo são um time vencedor. Ele te criou para conviver com Ele, Ele quer parceria com você. Ele pode fazer sozinho? Pode. Ele escolheu fazer sozinho? Não. Ele escolheu fazer com você. Parceria, relacionamento, proximidade, convívio, diversão. Senhor, puxa, Ele quer te falar muita coisa, gente. Ele quer falar para você muita coisa. Ele quer te usar. Tem gente que está do teu lado, você nem sabe. E Ele fala para a gente, para você hoje, né, noiva do Senhor, igreja do Senhor, você é linda. Eu cuidei de você, eu te restaurei. Você é linda. Você tem uma bomba atômica de amor aí dentro para repartir com quem chega perto de você. Você está aqui porque você ama o Senhor, eu tenho consciência disso. Não deixa ninguém falar para você que você é alguma coisa que o Senhor não fala. Não permita isso. Não permita você ouvir e nem você fale para você o que o Senhor não fala a seu respeito. Como que você vai falar para você uma coisa que Deus não fala a seu respeito? Escolha abreviar o seu sofrimento. Entre em conformidade com o que o Senhor fala sobre você. É maravilhoso, gente. É maravilhoso quando você chega aqui em cima e vê todo mundo aqui. Isso é uma bênção. Eu sei que tem gente que tem o coração queimando, que quer mais. E eu quero mais. E Ele tem mais para te dar. E assim, não estou falando que são coisas que vêm com o tempo. Para uns vem mais, ou dinheiro, ou família, ou trabalho. As coisas vão sendo agregadas, mas isso não é o objetivo, né? Isso é consequência da vida. Estou falando daquela coisa aqui dentro, de completude, de satisfação, o coração arder e queimar. Eu falo, meu marido, outro dia eu falei para ele, nunca tinha falado isso, mas vou falar aqui, falei para ele. Tem gente que fala assim, nossa, mas o meu quando alguma coisa emociona, fala assim, meu pelo até arrepiou. Eu falei, eu não entendo isso, mas eu tenho um negócio, é como se meu coração fosse pegar fogo. Sabe quando você vê aquela coisa assim que você sente, parece que tem um oco, não sei explicar, gente. É isso, vamos ficar mais sensíveis, vamos buscar de manhã. Não é para sair orando o dia inteiro, não estou falando disso, gente. A vida cristã a gente vive vivendo. A vida cristã a gente vive com a nossa família, a vida cristã a gente vive com o nosso patrão que é chato, a vida cristã a gente vive no ônibus, a vida cristã a gente vive com aquela pessoa que está te incomodando. É assim que você vive a vida cristã. Relacionamento. Tá bom? Deus nos abençoe a todas.